Desde já uma boa noite a todos. E a nossa leitura em João 1, 43 a 51. Nesse texto, Jesus encontra e convida os seus primeiros discípulos. Mas o interessante é que para cada discípulo que Jesus convida, há praticamente uma história, um encontro diferente, uma forma diferente, como Jesus vai se apresentar. E ele encontra Natanael. E Natanael é um discípulo muito interessante, porque ele é um homem íntegro, ele é um homem que busca obedecer os mandamentos do Senhor. E ele andava sempre buscando e cumprindo a vontade de Deus. Mas Filipe, que também buscava o Senhor, ele descobre Jesus, Jesus o convida, ele aceita o convite, ele agora faz parte desse grupo, e ele faz aquilo que, quando a gente descobre coisa boa, a gente faz, né? Até numa promoção do mercado a gente faz, a gente avisa, né? Tem promoção lá, tem promoção aqui. Agora, então, todo mundo vai avisar, né? Tem vacina ali, tem vacina colar, né? Agora, a dica da coisa boa a gente sempre dá. E Filipe descobriu, não foi uma vacina, não. Ele descobriu o antídoto completo, porque a vacina tem que tomar a primeira dose, segunda dose, né? Revalidar, né? Com uma vacina do tétano, a gente tem que, depois de 10 anos, voltar lá e revalidar. Mas Filipe descobriu a solução, e ele descobriu a solução para a vida eterna. Ele descobriu que a resposta de Deus já havia chegado na terra dele. Assim como a gente está alegre hoje, essa semana, porque a vacina chegou na nossa terra, Filipe estava alegre, porque tinha chegado uma solução, o Cordeiro, o Filho de Deus, o Messias prometido. E ele conhecia bem as Escrituras e sabia que Natanael também conhecia bem as Escrituras. E quando ele diz para Natanael, chegou, o Messias chegou, né? E ele diz, venha, vamos até lá. E Natanael toma uma atitude diferente. Como tem muita gente aí, né, também questionando, né, muitas coisas, às vezes a gente dá uma dica para alguém e as pessoas questionam. Natanael não foi diferente. Apesar dele também esperar o Messias, esperar o Filho de Deus, esperar o tempo das respostas às suas orações, inclusive estudar a palavra, ele se manteve apático, descrente. Mas por que isso? Porque Filipe disse para ele, nesse texto bíblico, que quem veio morava na Galileia. E Filipe preconceituosamente agiu assim. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas de Brasília têm preconceito com carioca, né? E a gente sabe também que quem mora aqui no Sudeste também muitas vezes tem preconceito com o nordestino. Algumas vezes a gente escuta até as piadinhas. A gente também sabe que o brasileiro tem preconceito muitas vezes com o português, faz piadinhas depreciativas, né? E o português, por sua vez, quando a gente está lá, também faz piadinha com a gente daqui. Pois é, o Natanael também tinha esta dificuldade. E ele fez essa pergunta, e pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Nazaré era uma cidade que estava num território da Galileia. O interessante é que Nazaré significa broto em hebraico. Ou seja, pode brotar alguma coisa boa lá de Nazaré? Nazaré era uma cidade que recebia muitos estrangeiros, muitas pessoas de fora, porque era uma região comercial. Então, não era apenas as pessoas daquela terra, daquela religião, daqueles costumes que queriam seguir a Deus. Era um pessoal que cada um pensava por si só, cria do seu jeito e buscava o Deus que desejava. E Natanael, que era fiel a Deus, ficava indignado. Como é que pode uma coisa boa, o Messias, vir da terra
do lugar onde tem tantos pecadores, tantas pessoas que não buscam ao Senhor. Natanael tinha um orgulho de buscar a Deus e fazer tudo certo. Mas isso pode acontecer conosco também. Não é porque a gente pode fazer tudo certo, ou porque a gente mora numa cidade maravilhosa, bonita, que é o Rio de Janeiro, que a gente deve desprezar as outras cidades, né? Também Natanael não deveria desprezar o Cristo que estava na cidade de Nazaré. Mas Deus, Jesus, o Cristo, na cidade de Nazaré, tem um propósito, porque o Senhor é Deus de toda a terra, não só de Jerusalém, nem de Belém, né? Nem de Jericó, ele é de toda a cidade, ele é de todo o planeta. O Senhor, Deus, é o Criador de todas as coisas. E então, ele diz, então venha e veja. Ou seja, veja com seus próprios olhos. Você não acredita no que eu falo, então venha comprovar. Filipe fez certo, né? Ou seja, se a minha palavra não está valendo o suficiente, se o meu testemunho não está valendo, então você venha e veja. Mas o interessante é que Filipe diz aqui no verso 45, que ele encontrou Natanael e ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu a lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. O Filipe deu referências. Ele diz, olha, nós achamos aquele a quem você sabe, que está descrito nos livros de Moisés, e está descrito nos livros dos profetas da Bíblia da época, da Bíblia hebraica. Ou seja, Natanael, você conhece a descrição de Jesus, do Senhor, do Messias. Você tem comprovação, você tem como comprovar. Mas Natanael não escutou. E quantas vezes, né, Deus manda para mim e para você boas notícias, boa solução, e a gente vai logo, imediatamente, dizendo que não é bom. Já vai rejeitando, né? Porque a gente usa da lógica. E foi isso que Natanael fez, ele usou a lógica. E pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas não é para usar coisa lógica. Se Deus deixou a sua palavra escrita, eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus escrita para que possamos comprovar. Porque é para isso que Deus deixou a palavra, para que a gente tenha segurança, para que ela seja o nosso escudo contra mentiras, contra ilusões, contra equívocos. Como é importante a gente conhecer a palavra de Deus. E ali, naquele lugar, ele, então, vai. E sabe o que acontece? Acontece que ele finalmente encontra Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, simplesmente ali no verso 47, diz assim, que ao ver Natanael, Jesus se aproximou e disse, ou seja, a iniciativa foi de Jesus. Sabe? Jesus não tem preconceito. Muitas vezes nós temos. Muitas vezes nós temos até preconceito de abrir a palavra de Deus. Tem muita gente que acha que a palavra de Deus, que a Bíblia é livro dos fracos, é daqueles que não tem preguiça de pensar. Não, é o contrário. A palavra de Deus, ela é um livro básico que todos nós devemos conhecer, porque ela tem palavras da verdade. Ela tem a palavra de vida. Ela não é um texto bíblico qualquer, ela não é uma redação e inspiração humana, mas ela é revelação de Deus para mim e para você. Então, Jesus toma a iniciativa. Muito interessante, né? O Deus de amor sabe das nossas limitações e nem por isso ele nos deixa perder a oportunidade por causa das nossas limitações. Que Deus amoroso, né? Ele passa por cima das nossas limitações e nos auxilia. Ele faz uma ponte. Jesus é exatamente isso. Ele é a ponte. E quando não há nenhuma condição, ele se faz. Ele torna a realidade. Então, se a maior dificuldade de Natanael era associar
a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, ou seja, identificar que Jesus, a resposta, aquilo que ele buscava e procurava, o homem de Deus, a pessoa de Deus na terra, Jesus então se apresenta. Jesus diz, então, olha que frase interessante para essa conversa de Natanael. Ele diz assim, no verso 47, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Olha, Natanael está com preconceito e julgando que Jesus veio de Nazaré, então não deve ser uma coisa boa. Mas Jesus se aproxima de Natanael para enxergar o melhor de Natanael. Natanael olhava de longe e enxergava só de longe o pior. Veio de Nazaré, não é boa coisa. Mas Jesus olhava para Natanael e via, verdadeiramente, Natanael é um homem de Deus, ou seja, ele não gosta de falsidades, de mentiras. Ou seja, Jesus fala da integridade de Natanael. Jesus consegue enxergar o que os olhos talvez não vissem. Jesus enxerga o caráter de Natanael. Jesus enxerga o profundo, muito mais do que as aparências. Aparências causam equívocos, né? Agora, então, na época da tecnologia, a gente tem muito equívoco, mas Jesus não tem equívoco. Ele olha muito mais do que a aparência. Ele olha o coração, ele olha as atitudes, as intenções. E ele enxergou a boa vontade, o caráter de Natanael. Então, como é que Jesus chegou? Jesus tomou iniciativa. Jesus se aproximou e enxergou o melhor de Natanael. E como foi que Natanael se aproximou? Questionando, desconfiando e sem conferir na palavra, sem desejo de conferir na palavra. Então, nós temos que ter atenção, porque estudar a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus, muita gente pode fazer. Isso está acessível. A internet, então, tem vários tipos de Bíblia para a gente consultar. Mas com que intenção a gente está abrindo o livro? Para ver um livro de críticas, uma literatura como outra qualquer, ou a gente está procurando a revelação de Deus, o recado de Deus para a nossa vida. Porque se procuramos Cristo, vamos encontrá-lo. E foi o que aconteceu. Diz, então, que nesse discurso, nessa conversa, né, Jesus faz uma revelação. Jesus vai direto a um ponto. Agora que ele falou do caráter de Natanael, Jesus vai prosseguir. Porque Natanael perguntou, de onde você me conhece? Ou seja, como é que você sabe que eu sou uma pessoa íntegra? Quem te contou? Foi praticamente isso que ele disse. E Jesus responde, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Essa pode ser uma frase comum para os nossos dias, né? Alguém parado embaixo de uma árvore, de uma mangueira, de um pé de goiaba, uma goiabeira. Mas para esse tempo, quando Jesus diz isso, Jesus simplesmente desmonta todo preconceito e se revela como Deus para Natanael. Estranhamente, depois que Jesus diz essa frase, eu te vi embaixo da figueira, Filipe imediatamente vai dizer, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que transformação, né? Que transformação. O que será que significa te vir debaixo de uma figueira? E aí a gente tem vários comentaristas, e os comentaristas bíblicos apontam e fazem essa verdadeira associação de que no tempo de Natanael, ele devia ser contemporâneo da idade de Jesus, porque muitos discípulos tinham a idade aproximada de Jesus. E o tempo em que Jesus nasceu, as crianças foram sacrificadas. Então, tinham poucas crianças da idade de Jesus. Mas muitas mães
escondiam as suas crianças quando os soldados vieram com a ordem de Herodes para matar os bebês, e Jesus também era bebê, e Maria e José levaram Jesus para o Egito, né? Saíram da cidade. Mas quem ficou na cidade, essas mulheres pegavam seus bebês e deixavam seus bebês embaixo da figueira, longe das suas casas, para que os bebês chorassem, e os soldados, quando entrassem nas casas, só encontrassem os homens e as mulheres, não os bebezinhos. Então, quando diz que eu te vi debaixo da figueira, significa, no tempo da perseguição, que você deveria ter morrido, a sua mãe escondeu você debaixo da figueira, e por isso você está vivo. Jesus estava falando que ele tinha ciência de um tempo em que Natanael era talvez um segredo, talvez fosse um segredo. Jesus revela uma situação. Quantas vezes a gente só crê porque Deus fala de um detalhe íntimo da nossa vida que ninguém sabe, um sobrenatural. Aí a gente crê. Olha, Jesus, então, fala para Natanael, ué, você agora crê no que eu estou falando só porque eu disse que eu conheço a sua história de vida e vi você debaixo, escondido, naquele tempo da perseguição, quando você ainda era bebê? E Natanael vai escutar de Jesus a seguinte resposta. Ele diz, você não viu nada. Ele diz, na verdade, coisas maiores vocês verão. E aí Jesus faz uma revelação, não mais da pessoa de Natanael, porque agora Natanael já está crendo, já sabe que Jesus é Deus. Agora Jesus pode falar de coisas mais profundas, pode falar das atitudes de Deus na terra. Quando a gente sai dessa criancice de querer só resolver a nossa vida, saber com quem a gente vai casar, qual é o bom negócio, se vai dar certo, se não vai, me curar, não curar, né? Quando a gente sai dessas coisas humanas pequenas da nossa vida, fazendo de Deus um garçom, a gente, Senhor, me cura aqui, me dá aqui, me leva ali, né? Quando a gente tira os olhos disso e deixa Deus falar, quando a gente reconhece que Jesus é Deus, é Senhor, assim como Natanael disse, Senhor, tu és o mestre, tu és o filho de Deus, ou seja, só Deus poderia estar falando disso aqui. Realmente o Senhor é Deus. Agora, Jesus entrega uma revelação profunda. Jesus está no início do seu tempo ministerial na Terra, ou seja, começando aquelas atividades de curar, de libertar, de falar do amor de Deus, do reino de Deus. Então, Jesus imediatamente diz para Natanael, que se tornará o seu discípulo, ele vai dizer assim, digo-lhes na verdade, vocês o verão em céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Natanael, que também significa, né, Bartolomeu, né, diz assim, você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele faz uma referência a um termo e um texto antigo, da época em que Moisés escreveu a história de Jacó. Todo judeu, todo cidadão de Israel conhecia esta história, a história bíblica do patriarca Jacó. Jacó dormiu e Deus deu uma revelação a ele, quando ele estava com medo. E ele disse, olha, Jacó, não tenha medo, eu sou como você. Eu vou te abençoar, você, sua casa, sua família, né? E de você será feita uma grande nação. Jacó escuta e tem esse sonho num dia que ele está com muito medo, sem saída,
sem expectativa de nada. Jacó tinha perdido tudo, ele tinha saído fugido da casa do pai, porque tinha feito uma grande besteira. E ali, naquele lugar, ele teve um sonho de que uma ponte, uma escada saía, né, fazia entre a terra e o céu uma ponte. Na verdade, era uma escada fazendo esses degraus em direção ao céu. E ele via no sonho anjos subindo e descendo. Você viu? Jesus usa o mesmo termo, anjos subindo, ou seja, saindo da terra para o céu e descendo, vindo do céu para a terra. A Bíblia diz, lá em Hebreus 1:14, que os anjos do Senhor são ministradores para nós. Ou seja, ele estava dizendo, vocês verão orações saindo da terra e indo para o céu, e o Filho do Homem trazendo essa resposta. Jesus estava falando que ele é essa escada, que ele é esse Deus que faz esta ponte, que o poder de Deus chega até nós. E isso era uma coisa muito maior. Porque nesse tempo, para as pessoas falarem com Deus, tinha que sacrificar, tinha que levar o cordeiro, e havia toda uma preparação para que o cordeiro fosse levado. E não podia levar de qualquer jeito, tinha que ser um cordeirinho o melhor possível, mais bem tratado, sem defeitos. E também tinha que ser levado diante do sacerdote. E o sacerdote também não podia ser corrupto, tinha que ser um sacerdote que andasse na linha. E esse sacerdote tinha que sacrificar, colocar a mão sobre o cordeirinho, e o próprio dono do cordeirinho tinha que colocar as mãos também e transferir o seu pecado para aquele bichinho, sacrificar o bichinho, que significava agora o seu pecado sendo sacrificado. E isso tinha que se fazer constantemente. Isso tinha dia para também se repetir nas festas. Era muito esforço. Então, se o dono não levasse o animal correto, se o sacerdote não tivesse uma vida santa, e se alguma coisa dos procedimentos não fossem bem feitos, não ia adiantar. Ou seja, as pessoas estavam na mão dos outros, ou da sua própria falta de atenção. Mas Deus, que é misericordioso, ele disse, vamos fazer assim, eu envio Jesus para que tome o lugar desse cordeiro, para que tome o lugar desse sacerdote, para que não haja mais esse sacrifício, mas que o sacrifício seja um só, não uma repetição de sacrifícios, porque os pecados são muitos, mas que haja apenas um nome capaz de representar este sacrifício. Um nome capaz de representar com autoridade de um sacerdote, mas não um sacerdote qualquer, um perfeito que vem do céu, um cordeiro perfeito que vem do céu também. E tudo isso significa o amor de Deus na nossa vida. Então, Jesus usou de uma linguagem muito conhecida. E ali, naquele lugar, chamando Natanael, diante dos olhos e dos ouvidos de Filipe, agora sim, Natanael está ouvindo uma revelação profunda, a razão de Jesus ter vindo à Terra e no tempo em que ele estava vivo, porque nós já sabemos que Jesus veio, ressuscitou, vivo está e deixou o seu Espírito. Mas Natanael estava diante do Cristo vivo em carne, porque hoje Jesus vive em Espírito. Então, como é importante, Natanael estava vivendo uma fase muito importante. Isso a gente pode entender bem, né? Aquele momento importante, porque hoje a gente está vivendo um momento importante na Terra. Uma pandemia com solução teoricamente rápida, né? E soluções acontecendo e a gente vendo, a gente consegue ver o valor de viver a história no momento certo.
Era isso que estava acontecendo com Natanael. E é isso que acontece comigo e com você. Às vezes, nós estamos vivendo um momento exato da bênção, um momento grande do movimento que Deus está fazendo na nossa vida, no reino de Deus, sobre a face da terra. Porque a nossa vida, ela nos ocupa muito. Nós realmente temos muitos problemas, temos muitas soluções, temos muitas coisas que a gente quer viver, mas Deus tem projetos muito mais do que a minha vida e meu bolso e o meu tempo de existência. Ele tem projetos na terra. Ele tem projetos no universo. Ele tem projeto e compromisso com outras pessoas. E Deus conta comigo e com você. Mas quando que Deus vai falar isso? Para mim e para você? Quando que Deus vai revelar que Ele quer ser resposta de oração de muitas pessoas, através de mim e de você, pelo poder do nome de Jesus? Por essa escada e esse caminho que se chama Jesus Cristo. Se a gente só fala dos nossos problemas, se a gente só fala das nossas questões, se a gente só está envolvido com aquilo que nos diz respeito, quando que a gente vai enxergar o que Deus deseja de nós para o seu projeto na Terra, para o seu projeto na vida de muitas pessoas? Então, é isso que nós devemos olhar, é isso que nós devemos perceber e entender. Quando a gente desfoca, Deus tem um projeto grande sobre a terra e a gente só fala de nós, a gente só enxerga as nossas coisas, a gente está sendo egoísta, como quem não enxerga a vacina para o mundo inteiro, só enxerga a vacina para mim e para você. É o equivalente, a gente está vivendo uma época até que se apresenta bem, né? Adequa bem essa passagem bíblica. Assim também são as nossas orações. É importantíssimo a gente colocar os nossos medos, os nossos anseios, porque Deus vai cuidar. Ele tem uma palavra e tem uma resposta para as nossas ansiedades e dificuldades. Mas não pode ser só isso. Deus quer entrar num plano profundo, num plano em que Ele também conta comigo e com você, para que muitas pessoas saibam que Ele está ouvindo orações e respondendo às orações, que Ele é o Senhor, Ele já está na terra. E a palavra de Deus diz, lá em Isaías, assim como Natanael conhecia qual era a função do Messias. O Messias, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, falava, muitos anos atrás, que Ele viria curar, libertar, que Ele viria dar forças ao fraco, consolar aquele que estava desesperançado. Era essa obra que Jesus ia fazer. Não era só ficar discutindo e provando para Natanael se ele era ou não o Messias. Então, quantas vezes, né, a gente desfoca e esquece que a obra de Deus é grandiosa. Ela vai além de nós e vai além da nossa existência. Mas Deus se importa com a minha vida e com a sua vida. Mas nós também devemos nos importar com a vida dos outros, com a vida daquele que ainda não conhece, esse Deus que nos responde, esse Deus que tira o nosso medo, que tira a nossa insegurança, esse Deus que nos ama, esse Jesus que morreu, ressuscitou, vivo está. E é por isso que nós temos as nossas orações subindo aos céus e sendo respondida na terra. Porque o poderoso nome de Jesus nos dá essa liberdade. E eu e você temos reconhecido isso, que o nosso Deus é poderoso não só para a nossa vida, mas para que Ele execute o seu projeto na terra. Vamos orar pedindo a Deus que Deus nos mantenha com uma mente aberta, que a gente não precise passar pelo que Natanael passou, né? Tendo aí que Deus falar primeiro com ele, mas que a gente já escute o profundo, o oculto, que a gente escute e sirva a Deus, que a gente esteja a serviço de Deus para o projeto dele, não só para os nossos projetos, que muitas vezes são tão frágeis, que nem vão a lugar nenhum. A Bíblia diz que o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa é do Senhor. Então, se nós tivermos a nossa vida
segundo a vontade de Deus, como diz o Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, os teus planos, os teus sonhos sobre a nossa vida, nós seremos felizes, nós teremos orações respondidas e seremos parte fundamental para os projetos do reino de Deus. Que eu e você sejamos uma bênção na mão de Deus, compreendendo bem que tem espaço para abrirmos o nosso coração para Deus, para as nossas questões, mas precisamos muito mais abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa disposição, então, para que o Senhor cumpra em nós o seu reino, a vontade dele. Amém? O projeto de Deus em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra nos ensina que quantas vezes nós lemos a tua palavra egoisticamente, só querendo ver as nossas soluções e as nossas respostas. E com isso, perdemos de vista o teu projeto e a tua vontade. Mas nós queremos te pedir perdão por isso. E é no nome de Jesus que nós queremos te pedir. Ajusta, Senhor, a nossa compreensão, a realidade, ao teu projeto, aos teus sonhos, aquilo que faz diferença, aquilo que vai muito além das nossas frágeis sugestões. Que nós tenhamos, Senhor, uma vontade igual à tua, um desejo igual ao teu, que sejamos úteis uns aos outros, que possamos ver o que diz essa palavra, as nossas orações subindo e sendo respondidas pelo único caminho, pelo único Senhor poderoso que dá solução, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos agora. Amém. Amém? E se você ainda não conhece esse Deus, se você ainda não sabe se o Senhor está ouvindo a sua oração, sua oportunidade é dizer: Senhor, eu quero ser teu filho. E a partir de hoje, eu abro meu coração para que o Senhor faça morada no meu coração, que eu possa ouvir os teus planos como filho amado e participar do reino como teu filho amado também. Em nome de Jesus.